Separei 4 coisas aqui que vocês fazem diariamente ou na maioria das vezes para acabar com esse problema de intestino. Óleo mineral, comer mamão, comer fibra e tomar água. E aí eu pergunto para vocês, acabou? Resolveu 100%? Você vai no banheiro todo dia de forma regular, sem sofrer, cocô bonito? Não, né? Por quê? Porque essa não é a solução. O que resolve o seu problema, o que vai fazer você conseguir ir no banheiro todos os dias em 30 dias, não é sobre isso aqui. Isso aqui, mamão, fibra, água, vai ajudar a partir de um determinado momento. Não estou falando que isso aqui não serve, mas eu estou falando para você que isso aqui não soluciona o problema. Isso aqui não vai desinflamar o seu intestino. Porque tudo isso está fazendo o quê? Tratando o sintoma. Se você quer tratar o sintoma, ou seja, se você está hoje com um problema, quer resolver e amanhã tem um problema de novo, tá tudo bem, vai lá e faz. Nós precisamos focar no quê? Na causa, na inflamação intestinal. E eu preciso que vocês anotem isso, que deixem isso muito escancarado na mente de vocês. Eu tenho uma inflamação e por isso meu intestino está desse jeito. E a pergunta é, como que eu curo essa inflamação? E não como que eu acabo com o intestino preso. Porque quando você cura a inflamação, você acaba com o intestino preso. Quando você resolve o seu intestino preso, o sintoma do intestino preso, você não está curando a inflamação. Por isso que ele volta a travar de novo. E aí, quando você agora entende que existe uma inflamação, você entende que precisamos tratar essa inflamação para ter esse sintoma de intestino preso, diluído, resolvido, acabado, o que a gente precisa fazer? Desinflamar o intestino. Quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer, então? Primeiro passo, parar de querer ficar tratando o sintoma e tratar a causa, que é a inflamação. O segundo é olhar para a alimentação. Isso aqui é uma coisa que muitas de vocês negligenciam, muitas de vocês acabam também errando. Problemas intestinais, inflamação intestinal está 100% ligado à alimentação. E é aqui que a gente tem que começar a olhar, mulher. É aqui que você vai precisar dar um foco, uma atenção para a gente começar a desinflamar esse intestino. Quando a gente fala de alimentação, primeira coisa, alimentos industrializados. Isso tem que sair. Então esse é o primeiro caminho. Segundo, açúcar, gordura e álcool. Aqui, grande parte já está incluso, não está incluso. Açúcar. Quem usa açúcar para adoçar as coisas, tá? Então vamos falar açúcar de mesa, açúcar branco. Isso inflama o teu corpo, isso inflama o teu intestino, isso te faz ganhar gordura, faz engordar. Mas também estamos falando de açúcar que está incluído em alguns alimentos. Por exemplo, doce. Então a gente fala do açúcar, a gente está falando de uma forma em geral. Temos que diminuir / eliminar isso da nossa vida. Gordura. Mulher, pão com manteiga. Pão com o quê? Gordura, né? Manteiga é gordura. Frango à milanesa, carne à milanesa, batata frita. Outra coisa também que mata você, que destrói o seu intestino. Glúten e lactose. Isso aqui é um problema, porque o glúten, ele gera uma certa inflamação. E quando a gente olha para o intestino que já está comprometido, quando a gente olha para o intestino que não está saudável, ele não consegue lidar com esse glúten, tá? Então, no primeiro momento, é importante a retirada do glúten para que a gente possa melhorar a saúde do nosso intestino, para que a gente possa, a partir daí, ter uma resposta mais positiva. Porque hoje você tem que entender que o seu intestino está quebrado, ele está destruído, ele está comprometido. Então, se essa proteína, né, o glúten é uma proteína, se ela tem esse poder de inflamar, e esse poder inflamatório é porque o próprio intestino não consegue lidar com ele, a gente tem que evitar esse tipo de alimento. Então falamos do glúten. Lactose. A lactose, ela é até mais tranquila que o glúten, tá? E quando a gente fala de lactose, eu principalmente, dentro da minha metodologia, uma coisa quando eu falo de lactose é leite, a gente tira num primeiro momento, porque leite, além de ter lactose, tem uma proteína chamada caseína. Tá? E essa caseína ela tem um poder inflamatório maior que vai comprometer o intestino. Se você for intolerante ao glúten e à lactose, aí mesmo você tem que tirar. Aí não tem conversa, tá bom? Mas se você não sabe, né, se tem, não tem essa certeza, o leite é importante a gente tirar. Outros tipos de lactose, como o iogurte e o queijo, eu particularmente não tiro, a não ser que você tenha algum tipo de sintoma, como, por exemplo, comer o queijo ou comer o iogurte e teve distensão abdominal, gases. Isso é um sinal que realmente não é bom para você, a gente tem que tirar.
Mas, de uma forma geral, quando eu falo de lactose, o alimento que eu tiro é o leite, tá bom? Nesse primeiro momento de desinflamar o intestino. E por fim, quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando aqui também de alimentos que geram o que eu acabei de falar. Gases e estufamento abdominal. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Se você come, isso aqui serve para alimentos saudáveis também, tá bom? Se você come um alimento e a partir do momento que você acaba de comer, você sente uma distensão abdominal, você sente gases, tire esse alimento da sua alimentação. Quer ver um grande exemplo? Feijão. Como assim, Lucas? Mas feijão não é saudável? Sim, alimento saudável não quer dizer que ele é bom para você. Ele é saudável, mas o seu organismo não está se adaptando bem a ele. Então, quando você tem uma distensão, uma reação, a gente fala isso, né? Uma reação, que é o quê? Uma fermentação. Isso está sendo o quê? Um sinal que você não está digerindo bem esse alimento. E aí ele está te causando gases, ele está te causando uma distensão. Lá dentro do seu intestino está havendo o quê? Uma inflamação. Então, nesse primeiro momento, precisamos retirar esse alimento, porque ele agora não está sendo benéfico, ele não está nos ajudando. Então, o nosso foco aqui, né? A gente falou o quê? De alimentos industrializados, a gente falou de alimentos rico em açúcar, gordura, álcool, glúten, lactose e falamos de alimentos especificadamente que causam gases de tensão. O que a gente está falando aqui? De tirar esses alimentos que geram um estresse, que geram uma reação negativa no meu intestino. E a partir do momento que você para de ter esse estresse, para de ter todos esses sintomas, o que você vai ter? Você vai ter uma alimentação leve. Você vai ter uma alimentação que o seu intestino começa a digerir esses alimentos de forma mais tranquila, começa a absorver esses nutrientes. E quando você começa a manter essa alimentação de forma rotineira, o que começa a acontecer? O seu intestino ele começa a revigorar.